Bem, de volta e agora tem o Me Conte Sua História. Hoje nós vamos ver o quanto a educação é importante em relação à perspectiva de futuro de uma pessoa. Nós vamos conhecer a história do professor universitário Rildo Feitosa. Ele passou por diversas dificuldades na vida e venceu. Mesmo com dificuldades financeiras, também viu a possibilidade de ver as filhas conquistarem o diploma de ensino superior. Para ajudar nessa missão, a atitude que ele tomou é o que a gente vai ver agora, na reportagem de Arthur Oliveira e Franklin Portugal. Passos de quem já passou por muito, olhar de quem conviveu com o mínimo e a atitude de mudar a trajetória. Ele é o professor universitário Rildo Feitosa, de 63 anos, que se define assim. Obstáculos são coisas, barreiras a ser vencidas que te deixam mais forte. Rildo nasceu e cresceu na parte carente do bairro de Água Fria, no Recife. Sem o pai por perto, quanto aperto a família passou. Para ajudá-la, minha mãe, então eu trabalhava carregando água para outras pessoas, trabalhando de auxiliar de mecânico, trabalhando em construção civil. Então me saí, mas nunca tive assim um incentivo para que eu me voltasse à educação, a estudar. Nunca tive isso. Quando eu comecei a ler pela primeira vez, a palavra que eu li, foi batata, porque é o que eu comia. Muitas vezes comia batata com farinha, isso é que nos alimentava. Ele não via sentido em trabalhar tanto sem ter a chance de estudar. Isso move o mundo, muda destinos. Até que o reencontro com o pai, 20 anos depois, abriu as portas para a educação. Eu tinha terminado uma partida de futebol com os amigos foram beber num bar. E lá um cidadão se levantou, chegou até mim e disse: "Pô, você não está bebendo?" Eu disse: "Não, eu não bebo." Ele disse: "Olha, eu conheço um colega que mora em Sertânia. Parece com você demais. A diferença é que ele bebe." Eu disse: "Quem é?" Porque quando ele falou Sertânia, o coração deu aquele pum, porque eu sabia que meu pai vivia em Sertânia. Não conhecia, que me deixou com 2 anos de idade. Então eu disse: "Quem é?" Aí ele disse: "Fulano de tal." Eu disse: "É meu pai." Ele disse: É não, porque eu conheço esposa, conheço filho, tudinho." Aí eu disse: "Mas eu sou filho com outra mulher." Chega lá, me deparei com 5 irmãs, os 5 irmãos, 3 moças e 2. Então aí foi muito estranho, porque cidade pequena, e todo mundo sabia que chegou um filho que tinha sido abandonado. Então foi uma repercussão na cidade. Fiz vestibular, passei no curso de letras na Federal e fui para o Recife morar. Aí morei na casa do estudante universitário CEL por 4 anos. Por dificuldades financeiras para se manter no Recife, o curso superior de letras ele não terminou, mas com ajuda veio parar justamente em Caruaru. Dessa vez para cursar ciências contábeis. Sou da primeira turma com opção de segunda entrada e disse: "Agora eu vou estudar." Já são 28 anos morando por aqui, uma vida de estudo e trabalho. O rapaz pobre, que já passou por necessidade, se transformou no professor de ciências contábeis dedicado. Com um mestrado em administração pública e doutorado pela Universidade Nacional La Plata, na Argentina. Na universidade já foi coordenador de cursos, diretor acadêmico. São 22 anos no ensino superior. Só que o mundo estava pronto para um novo teste à determinação deste que não se abala. Depois que as minhas filhas estavam, uma com 2 anos, a outra com 8 meses, houve a separação. Fiquei com a guarda das minhas filhas. A partir daí, minha vida deu uma volta de 180 graus. Passei em viver em função das minhas filhas. Quando ela entrou na faculdade... Como é que foi o orçamento? Aí o orçamento apertou. Apertou porque não era só a mensalidade, até porque ela fez opção por área de saúde. E a área de saúde é bem mais caro do que um curso de contábeis, um curso de administração. E eu fiquei aperreado e a chamei. Chamei as duas para conversar. Faculdade particular e mensalidades pesadas. Isabela, de 22 anos, cursa farmácia, e Isadora, de 20, educação física. Vê-las na universidade. Uma alegria para esse pai. O que me interessa agora é a responsabilidade como pai. Eu tenho a obrigação de lhe dar educação, a educação que eu não tive. Diante de mais uma situação difícil na vida, Rildo passou ao todo 2 meses estudando alternativas para ver qual caminho seguir. Logo ele, professor da área de contábeis,
se viu aí em conflito com os números das despesas do mês, das despesas de casa. Finalmente, ele optou por se tornar motorista de aplicativo. Bora lá, Hildo. O professor universitário trabalha de segunda a sexta. Durante 10 horas por dia, faz de 25 a 30 viagens. E à noite ainda tem trabalho na faculdade. Toda vez que eu sinto que a dificuldade está chegando, eu lembro delas. Eu lembro da faculdade delas. Lembro de que é o que eu posso fazer por elas no momento. Encontrei uma mãe com o filho aqui, o filho gritando que não queria ir para a escola. Então eu me lembrei da minha filha e conversei, né, na frente da criança que estava esperneando porque não queria ir, porque tinha que ficar em casa, que ainda em pandemia, tinha que ser online, e eu já tinha a oportunidade dele estudar presencial, ele não queria. Aí isso despertou, eu lembrei da história de minhas filhas, né? Eu lembrei e externei isso para os passageiros. E sabe que o alívio e o momento de comemorar se aproxima? Tanto Isabela em farmácia quanto a irmã em educação física se formam em dezembro desse ano. Olha que tá perto de ter mais diplomas para colocar na moldura. Eu estou diante da minha inspiração, porque tanto a história de vida dele, como todo o percurso que ele percorreu, todas as dificuldades, batalhas, acredito que eu sinto muito orgulho dele, ele também sente muito orgulho das filhas. A vitória tem sabor de valeu a pena. Foi duro, tanto para mim, assim, estudar durante 5 anos, fazer sempre um esforço de cumprir, e assim com ele também. Então é orgulho meu de ter conquistado e principalmente orgulho para ele por ter vendo as filhas conseguir a graduação. Final do ano, formou-se, cumpri a minha missão, pelo menos a primeira parte, agora fica na mão de Deus, para quem sabe apareça outra, mas elas até então me dão muito orgulho também. O esforço do professor universitário que investiu numa profissão nova é passageiro, até que se cumpra um objetivo. E não se altera o reflexo de quem mudou não só a própria, mas mexeu com a realidade da família. Pois é, pessoal, e o professor Hildo Feitosa nos deu aí 2 grandes aulas de dignidade nesse Me Conte Sua História. Primeiro, o retrato de um pai que, pelas lições da vida, conseguiu superar as dificuldades sem esquecê-las. Porque talvez, quando a gente esquece do que passou, corra o risco de apagar muitas dessas lições, como se a gente arrancasse as páginas de um caderno. É aí que o pai percebe os detalhes da vida e faz dela um instrumento, um veículo para o futuro dos filhos. No caso do professor Hildo, o futuro das filhas. E que orgulho elas têm do pai, não é? Que, além de educador, concilia as atividades e, fora da sala de aula, assume a tarefa de dirigir o carro dele para transportar pessoas que muitas vezes está encontrando pela primeira vez e participa da vida delas também. É aí que começa a segunda aula dessa história de hoje. Mostrar que não existe nenhum demérito em ser motorista de aplicativo. Claro que não. Como não há para o motorista de táxi ou para o mototaxista, só para citar 3 profissionais que também trabalham honestamente todos os dias. É daí que o professor, com carreira consolidada no ambiente da educação, complementa o investimento na carreira das filhas. Assim, fica o exemplo. Antes de tudo, é preciso coragem para realizar os nossos sonhos e os sonhos de quem é importante para a gente. E talvez com isso o professor Hildo esteja nos dizendo que ser um educador é fazer dos alunos filhos. E ser um pai de verdade é dirigir a vida dos filhos como se fosse um carro, em eterno movimento. Obrigado, professor, pelos ensinamentos e pelo belíssimo exemplo.